Bom dia para todos que chegaram. Deixa eu só mandar o link para a Thaís que ela pediu, eu já tinha esquecido. Nós já começamos. Como foi o final de semana de vocês? Tudo tranquilo? O meu foi ótimo, graças a Deus. Vânia, Amém. foi bem, graças a Amém. Deus também. Amém. Fui bem, graças Então a vamos. Deus. Amém. Foi ótimo. Graças a Deus. Eu vou pedir para a Selma fazer a nossa oração inicial antes de eu ler o devocional do Charles Spurgeon e os capítulos de Mateus. Pode ser, Selma? Sim, claro. Pode fazer a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus bendito, querido. Senhor, quero eu neste momento, Deus, te agradecer por mais um despertar. Pai, eu quero te agradecer já por esta sala, Senhor. Eu quero te agradecer por cada irmã que aqui já se encontra, as que Amém. vão entrar ainda, que o Senhor possa estar abençoando também, Pai. Senhor, aquelas que não vão poder estar nessa aula hoje, que o Senhor também abençoe. Que o Em Senhor nome de seja Jesus. conosco, que o Senhor venha abrir nossa mente, nos dá entendimento para a palavra, em nome de Jesus. Pai, que possamos vir aprender a cada dia mais e mais, que possamos estar guardando, que não venhamos desperdiçar cada gota, Senhor, cada gota do seu ensinamento através da boca da Vânia, que possamos Amém. estar absorvendo cada gotinha, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por tudo, Deus. Amém. 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 Vamos fazer a nossa leitura do devocional de hoje. Levantai-vos e ide-vos embora. Miqueias 2:10. Está se aproximando a hora em que a mensagem chegará a nós, como chega a todos. Levante e saia da casa onde tem habitado, da cidade onde fez seus negócios, da sua família, de seus amigos. Levante e faça sua última viagem. E o que sabemos nós da viagem? E o que sabemos nós do país ao qual estamos destinados? Um pouco do que lemos aqui e algo do que nos foi revelado pelo Espírito, mas como sabemos pouco sobre o reino do futuro? Sabemos que há Sabemos que há um rio negro e tempestuoso chamado morte. Deus nos convida a atravessá-lo, prometendo estar conosco. Mas após a morte, o que acontece? Que mundo maravilhoso se abrirá frente à nossa visão atônita? Que cenário de glória nos será revelado? Nenhum viajante voltou para contar, mas sabemos o suficiente sobre terra celeste para nos fazer acolher nossa intimação para lá, com alegria e júbilo. A jornada da morte pode ser sombria, mas devemos seguir sem medo, sabendo que Deus está conosco enquanto atravessamos o vale sombrio. E por isso não precisamos temer o mal. Deveremos deixar para trás todos os que conhecemos e amamos aqui, mas estaremos indo para a casa do nosso Pai, para o lar do nosso Pai, onde Jesus está, para aquela verdadeira cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa será a nossa última mudança, para habitar para sempre com aquele que amamos, em meio do seu povo, na presença de Deus. Cristão, medite muito sobre o céu, isso o ajudará a prosseguir e a esquecer a luta do caminho. Este vale de lágrimas é apenas uma estrada para um país melhor. Este mundo de aflição é apenas um degrau para um mundo de bem-aventurança. Prepara-nos, Senhor, pela divina graça, para teus brilhantes átrios do céu. Então leva nossos espíritos a subir e juntarem-se
ao coro celestial. Amém? Tem muita gente que nem gosta de falar de morte, né? Nem de pensar na morte. Graças a Deus. Mas quando a gente tem um entendimento no eterno, e entende que nós vamos voltar para casa e que viver né, é Cristo e morrer é lucro, a gente consegue falar exatamente e pensar exatamente como nós nascemos, né? Que somos cidadãos do céu. Então, que a tua mentalidade, é o que eu libero agora para a tua vida, que a tua mentalidade seja uma mentalidade do eterno. E que você possa, de verdade, sentir a presença de Deus e se alegrar com o dia da última viagem. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 15 e 16. Quem fez a leitura de ontem? Eu fiz. Legal, Selma. Diana fez também. Quem Eu só mais fez? esqueci de perguntar, Vânia, se a leitura dos domingos, se é para estar mandando para a Thaís também. Sim, também. Ah, tá. Também. Mandei, mas aí depois eu ia perguntar e esqueci. Tá. Ótimo. Angélica também fez, legal. Silvana também. Show de bola. Então vamos lá. Eu só Mateus. fiz a do 13. Só fez Vânia, a do eu só 3? fiz a Oi. Mateus 13. Daqui a pouco eu termino a 14, quando terminar a aula, viu? Ok. A palavra do Senhor diz: Jesus e a tradição judaica. Então alguns fariseus, mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta. Não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isto? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explique-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago, mais tarde é expelido. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar a mão não o torna impuro. Eu acho bastante interessante essa passagem, porque muitas pessoas, né, com a religiosidade aflorada, não comem carne de porco, não comem isso, não comem aquilo, não comem não sei o quê, porque vai se tornar impuro. Mas o que está saindo da boca dessa pessoa? O que tem no coração dessa pessoa?
Aqui Jesus deixa muito claro, e aí ele invalida, né, ele anula a regra do Antigo Testamento, quando fala sobre as carnes e tudo mais que não podiam ser comidas. O que te deixa impuro é aquilo que você tem no seu coração. E hoje Deus está perguntando a cada uma de nós, o que que você tem no seu coração? Seu coração está cheio de quê? Sobre o que você tem falado? Sobre o que você tem pensado? O que que você tem sentido? Então, que cada uma de nós tenhamos esse entendimento e possamos olhar para essas palavras, para esse direcionamento e corrigir enquanto é tempo aquilo que carregamos dentro do coração. Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Disse ela: Porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Nessa passagem, o que me salta aos olhos? A nossa fé é quem faz cada um de nós viver o milagre de Deus. É a tua fé que faz a realização acontecer. Como está a tua fé hoje? Você tem acreditado naquilo que você tem pedido ao Senhor? Você tem olhado para Ele, pedido com fé, confiança e esperança, e esperado, né, certa de que o milagre vai acontecer? Porque em todas as passagens de milagres sempre tem a questão da fé. E isso é um ensinamento que o Espírito Santo está nos dando hoje. Hoje, você tem fé suficiente para ver milagres sendo operados na sua vida? Como está a sua fé? Seguindo, a gente está em Mateus 15, agora o verso 29. A segunda multiplicação dos pães. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram a seus pés, e eles o curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Para quem chegou agora, nós estamos em Marcos 15, versículo 32. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram-se 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. O que acontece? Eu não sei se você já tinha percebido uma grande chave liberada nesses versos. Quando Jesus pergunta o que eles têm, eles respondem: 7 pães e alguns peixes.
Jesus não reclama porque é pouco. Jesus não fica criando dificuldade porque é pouco. Mas ele dá graças ao Pai pelo pouco que tem, e desse pouco se multiplica aquilo que é necessário para atender a multidão. Talvez hoje você esteja recebendo uma chave para virar abrir uma porta aí em você. Por quê? Talvez esse pouco que você tem recebido, que você acha que é tão pouco, que não vai te dar condições de fazer nada, é o pouco que você precisa dar graças ao Senhor para fazer uma ação e dessa ação a multiplicação dele acontecer. Ninguém é tão rico que não possa receber, e ninguém é tão pobre que não possa dar. Você tem dado graças ao Senhor pelo pouco que você recebe? Você tem sido realmente grato por aquilo que você recebe de Deus todos os dias? Por pouco que seja. Mas é nesse pouco que a tua gratidão tem que estar. E quando Deus vê a gratidão do seu coração e a tua generosidade no pouco que você tem, ele começa a fazer a multiplicação e os seus celeiros começam a ser transbordantes. Então, hoje que você possa analisar se o que você tem feito é mais reclamar porque tem pouco, reclamando daquilo que você não tem, mas você está focando no que tem e agradecendo a Deus pelo pouco que tem. É isso que a gente precisa entender. Nesse tempo, Deus está testando o coração. Nesse tempo, Deus está cuidando dos corações, porque é do coração que ele se conecta. Então, hoje, ele está falando comigo e com você. O pouco que eu te dou todos os dias, como que você tem reagido? E aí você faça o seu exame de consciência e alinhe, peça perdão do que tiver que pedir, mas comece a agradecer, porque no momento que você agradecer, que você dê graças ao Pai pelo pouco que você tem, ele vai começar a multiplicar os seus pães e os seus peixes. Continuando. Capítulo 16. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus aproximam-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Capítulo 16, verso 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estavam lhes dizendo. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. E é exatamente isso que Jesus está falando, que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nos alimenta, que nos faz crescer. O que você tem ouvido? De que você tem se alimentado? Tranquilo, Elaine. Do que você tem se alimentado? Né? De que pão você tem alimentado a sua mente, o seu coração? Como que tem sido isso?
Então, hoje a gente está aqui tendo a oportunidade de refletir no pouco que se tem para se agradecer, de refletir no que a gente tem recebido, né, do que tem crescido em nós, daquilo que tem nos alimentado. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles lhe responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Mateus 16, verso 21. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E aí, dentro desses dois capítulos que nós fizemos a leitura, eu separei aqui, né? Jesus, para nós falarmos, criarmos essa solicitação a Deus. Jesus, peço-te que eu seja como Pedro e sempre confie em ti, o suficiente para andar por fé quando tu me chamas. Ajuda-me a manter a minha fé forte e não a duvidar. Isso vem do capítulo 15, que a gente leu ontem. E aqui na aplicação para a vida, de que pedra Jesus está falando em Mateus 16, 17 e 18? Da pedra da fé. Ele diz a Simão Pedro que sobre a fé que o discípulo havia acabado de demonstrar, ele construiria a sua igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la, que é a porta do inferno. Isto significa que os pobres do inferno, os poderes do inferno, não prevalecerão contra a pessoa que andar por fé. Mateus 16, 19 diz que temos autoridade como crentes para trazer à terra o que foi estabelecido nos céus, agindo na parceria com Deus. Ele está nos céus e nós estamos na terra, porque o seu Espírito está em nós e porque temos sua palavra, podemos saber qual é a vontade do Senhor. Temos autoridade na terra para colocar a vontade estabelecida nos céus em ação. O que Deus ligar ou desligar, o que ele permitir ou não permitir,
é tudo que poderemos permitir e não permitir aqui na Terra. E aí vem aqui uma reflexão. Eu não. Em Mateus 16, 22, Pedro repreende Jesus. Qualquer pessoa que repreenda a Jesus tem problemas com o orgulho. E Pedro tinha um enorme problema desse tipo. Ele era cheio de si mesmo e pensou ter tido uma ideia melhor que a de Jesus. Jesus havia acabado de dizer que iria para Jerusalém a fim de ser morto e ressuscitar no terceiro dia. A resposta de Pedro foi algo do tipo: não, Jesus, você não deveria ir. Não, não é isso que você deve fazer. Como Jesus reagiu à observação de Pedro? Ele disse no versículo 23, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Mais tarde, Jesus diz a Pedro que Satanás iria tentar peneirá-lo como trigo e que o discípulo negaria o seu Senhor 3 vezes. Jesus também diz que havia orado para que a fé de Pedro não fraquejasse. Está lá em Lucas, no verso 22, 31 e 34, que a gente vai ler ainda. E ele não acreditou nisso. Ele não respondeu. Obrigado, Jesus. Por favor, ore por mim. Pedro disse essencialmente o seguinte: eu jamais negaria o Senhor. Não, eu não. Você já disse alguma vez, eu nunca farei isso? É impressionante o número de coisas que achamos que nunca faremos e que acabamos fazendo. É interessante notar que quando Jesus estava sendo acusado, Pedro foi o único discípulo reconhecido como alguém que tinha estado com Jesus. Os outros estavam presentes, mas holofotes brilharam sobre Pedro. Ele o negou com veemência e começou a praguejar para provar que não conhecia Jesus. Creio que Deus preparou as coisas para que Pedro fosse reconhecido, porque ele precisava ser humilhado. Deus tinha um plano para a vida de Pedro. Pedro amava a Jesus, mas ainda estava cheio de si. Era nessas ocasiões que ele argumentava com Jesus. Não acho que ele tenha feito isso maliciosamente, mas que foi alvo do que sempre acontece quando alguém tem um espírito soberbo. Pessoas assim acham que sabem mais do que os outros e vão sempre argumentar, tentando provar que estão certos. Jesus sabia que Pedro era material de boa utilidade, mas que ia ser preciso certo investimento. Você poderia dizer que Pedro era um diamante bruto, precisava ser lapidado, precisava passar algum tempo na roda do oleiro, ele estava cego para seus próprios erros e fraquezas, assim como nós geralmente somos. Jesus teve de ensinar-lhe uma lição e foi o que ele fez. Pedro acabou ficando muito humilde, muito arrependido e muito submisso, depois de sua constrangedora experiência. Deus tem um plano para a sua vida e vai tratar com cada atitude negativa e falha de caráter que você possui, a fim de prepará-lo para cumprir e desfrutar deste grande propósito que ele tem estabelecido, assim como fez com Pedro. Qual é o maior ensinamento hoje desses 2 capítulos? Que o nosso coração precisa ser tratado, precisa ser consultado e pedir ao Espírito Santo que traga à nossa memória o que está no nosso coração, o que está fazendo com que a gente fale coisas que são impuras e que não estão agradando a Deus. Segundo ensinamento, ser grato pelo pouco que tem. Não ficar murmurando, reclamando, maldizendo e nem ficar olhando o que não tem, mas olhar para aquilo que já está em sua mão. Ok? Então, quando nós somos gratos no pouco, a multiplicação desse pouco se realiza na nossa vida. O segundo ensinamento. Terceiro ensinamento, por mais que nós confessamos que amamos a Deus, o quanto estamos dispostos a reconhecê-lo, a assumir que somos dele em prol de qualquer situação. Será que hoje, se fosse decretado, uma lei no Brasil, onde nós, cristãos, fôssemos proibidos de falar de Cristo,
proibido de andar com a Bíblia, proibido de ir à igreja, qual seria o seu comportamento? O que você faria? Existem muitos países em que as pessoas não podem professar a sua fé, mas muitas não deixam isso impedir. Elas fazem, elas são pegas, elas são torturadas, mas elas não negam a fé que elas carregam. Hoje, a sua fé, a fé que você tem no seu Pai, a fé que você diz viver, ela é o suficiente para que você jamais o negue? Ela é suficiente para que você reconheça que Jesus é o seu único e maior Salvador? O amor que você tem por Deus te leva a viver as provas que você precisa viver sem negá-lo, sem rejeitá-lo? Então, que hoje você possa meditar nesses 2 capítulos e você possa, de verdade, fazer um alinhamento, ajustando a tua rota naquilo que é preciso diante de Deus. Para que você não caminhe enganado, achando que você está para o caminho da salvação e quando chegar no dia do juízo final, Deus olhar para você, Jesus olhar para você e dizer: aparta-te de mim, eu não te conheço. Amém? Alguém tem alguma contribuição para fazer? Rosiane está aí pensando na vida, foi para Nárnia. A gente tem que realmente fazer essa reflexão. A gente de verdade tem que entender o que está acontecendo. Deus não está, gente, mais com brincadeira, ele não tem mais tempo. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos colocar com a autoridade que carregamos à disposição do Senhor para fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Se hoje essa palavra tocou em você, se essa palavra te inquietou, é porque o Espírito Santo já está te trazendo à memória algo que você precisa de verdade ajustar no teu caminhar com Ele. E nesse ajuste, um novo acontece. Toda vez que eu me ajusto com Deus, que eu fecho uma porta que estava dando legalidade de algo que eu estava me impedindo de viver, quando eu fecho essa porta, uma nova porta se abre, um novo ciclo chega. Amém? Márcia Aparecida, pode fazer a nossa oração final? Você pode orar por nós, para encerrarmos? Deixa eu ver se a Márcia responde. A palavra de hoje, eu fui dormir muito tarde, fazendo a leitura da Bíblia, e fiz algumas perguntas para Deus, e foi muito do que foi falado hoje na leitura. Amém, Adriana? Amém. Maria Aparecida, você pode fazer a oração final para a gente? Se você puder, só abrir aí o microfone. Acho que ela... Será que ela está ouvindo? Maria Aparecida, você está me ouvindo? Acho que ela não está ouvindo não, viu, Vânia? Pois é. Deixa eu ver. Ela tá como quem estivesse mexendo ali no... Oi. Oi. Pode fazer a oração para a gente? Sim, posso. Amém. Amém. Pai querido e Pai amado, neste momento, Senhor, eu quero aqui, Senhor, te agradecer, meu Deus, por mais esse dia, Pai, agradecer, Amém, meu Deus, Jesus. pela vida da Vânia, agradecer por cada uma irmã que está aqui, meu Pai. Obrigada, Senhor, por esse ensinamento, meu Deus, que esta palavra, meu Deus, venha ficar gravada, meu Pai, no nosso coração, Pai. Aleluia. Nós aprendemos, meu Pai, a cada dia, meu Deus, ser melhores, meu Pai, ser alinhadas na Tua presença, Senhor. Em Amém. nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa dar uma semana abençoada para todos nós, Pai. Que seja uma semana
vitoriosa, uma semana de aprendizado, em nome de Jesus. Ser conosco, Pai, durante esta semana e todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Que oração linda. Obrigada, Maria. Pode falar, Amém. Elaine. Bom dia, meninas. A paz é Senhor. Eu queria só dividir com vocês que em junho, faz 2 anos que eu estou nessa igreja. Desculpem a rouquidão, é porque ontem foi punk. E nunca se teve um culto tão sobrenatural como nós tivemos ontem. Amém. Então, eu queria dizer que vocês carregam o Espírito aonde vocês vão. Vocês são condutores do mover do Senhor. Aleluia. Apenas vocês se disponibilizarem. Basta apenas vocês estarem alinhados com a atmosfera. Todos ontem falaram isso. A minha filha Levita, o culto começa às 19, mas como a minha filha Levita e ela tem que participar do ensaio, eu chego às 17, eu aproveito e vou organizando, ajudando a organizar as coisas. E aí, desde as 17, sabe que é o povo ensaiando e chorando, e gente, o que está acontecendo? E eu falando, olha, vocês fiquem atentos. Aí Deus já começou a me usar, eu já comecei a falar. É Elaine? Não. Mas quando eu costumo falar, gente, Deus não tem filhos prediletos, filhos preferidos. Ele tem filhos que se achegam mais a Ele, que procuram mais a Ele. E a palavra de Deus diz que ele tem tesouros escondidos para dar àqueles que o buscam. Só não vai pegar tesouro de Deus quem não quer. Então, como eu falei ontem lá no grupo, né? Estejam atentos às chaves que Deus tem liberado, aos milagres, a tudo que Deus tem liberado. Sabe quando você está no lugar e está passando assim um monte de mosquito, você fica assim, sabe, tentando matar os mosquitos? Quando está liberando bênção, eu estou assim, ó. Ninguém quer pegar, não, eu estou pegando, eu estou pegando, eu estou pegando. Depois não reclama, não. E ainda fica assim, fulano, não, é para você não vai pegar a tua bênção, não, então eu vou pegar, porque se eu não pegar, vai voltar para o pai, e eu não vou deixar o anjo levar de volta. Então, amadas, sejam ousadas. Se eu posso declarar algo sobre a vida de vocês, eu digo, sejam ousadas. Ousadas em casa, ousadas aonde vocês forem. Liberem palavras na casa de vocês, liberem palavras sobre os filhos de vocês, sobre o cônjuge, sobre a despensa, sobre a carteira, sobre tudo. Liberem palavras. Começamos mais uma semana de milagres. Creia, é possível. O impossível, ele se torna possível quando a gente se coloca na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém, amém. É como eu falei lá na semana passada, né? Eu até estava comentando isso com a Angélica, as coisas estão tão rápidas, né, Angélica, que a gente nem consegue lembrar quando foi que falou, porque tem sido assim um acelerador. E eu liberei que quem está entendendo o que está acontecendo, o ambiente que está e sobre que cobertura está, vai ser agente de milagre, sim, se a sua fé permitir. Né? Ontem, lá no grupo, eu também liberei um áudio, porque o Espírito Santo, ele me mostra que muitas de vocês têm tido orientação do Pai para determinadas coisas, mas vocês ficam brigando, sabe? Não obedece, porque fica olhando condição. E aí é como a palavra falou hoje, enquanto você não entender que o pouco é que vai ser multiplicado, você vai viver a sua vida sempre no aperto. Sempre nesse vai e vem que ninguém entende. Pode falar, Silvana. É um testemunho rápido. No sábado à noite, eu saí com a minha família, né? Com meu irmão, minha cunhada, meu filho e minha nora. E nós estávamos numa pizzaria e roubaram uma peça do nosso carro. Estava bem na porta. E essa peça é uma peça cara. Eu esqueci o nome agora. Uhum. E todo mundo se apavorou. Minha cunhada, meu irmão.
Só meu esposo, ele é bem tranquilo, o meu filho, tudo. E eu fiquei tranquila, porque eu falei, gente, por que que vocês estão tão... E eles olhando assim para mim, não entendendo, mas, pô, levou uma peça do carro, vai fazer um barulho para ir embora, e essa peça custa uns R$ 2.000. E eu estava tão tranquila, porque foi quando nós estamos na presença do Senhor, Ele faz todas as coisas. Então eu falei, pessoal, gente, vamos continuar batendo papo, vamos continuar conversando, vamos nos alimentar aqui, porque Deus está no controle. Então, assim, eles ficaram olhando para mim, mas, Silvana, como que leva uma peça do seu carro e você faz 2 anos que está sem trabalhar, só seu esposo trabalhando e você está tão tranquila? E Deus, ele prepara. Então, assim, Deus me usou naquela noite para mostrar para minha família que Deus, ele cuida de todos os detalhes. Eu falei, ficam tranquilos que não aconteceu nada conosco, nós estamos todos bem. Então, assim, Deus, ele tem falado, né? E ele tem E é bom, falado e assim. ele pede para te dizer que essa peça que foi roubada foi para um livramento. Vocês tiveram um livramento. Por isso que ele tirou a peça. Amém. E você sentiu. E você sentiu que tinha algo a ver com livramento. Sim. E, Vânia, quando eu cheguei lá, eu abençoei o restaurante, a comida, tudo, os meus irmãos, tudo. Só que eu não abençoei o carro que tinha parado lá, o nosso carro. Eu não abençoei, eu não falei, Senhor, guarda. E quando eu estava no restaurante que aconteceu isso, Deus falou, filha, você não abençoou o carro. Mas só que o meu irmão tinha saído lá fora e o pessoal estava levando a peça, mas ele não sabia que estava levando a peça do nosso carro. Ele viu ali, sentiu algo, e Deus, assim, fez com que ele entrasse para dentro Foi um assim, livramento, estou dizendo para você, foi um livramento. Vocês sofreram um livramento, e graças a Deus por isso. É como minha mãe e meu pai, minha mãe fala ainda, né? Meu pai falava, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Então, é só agradecer. Pode falar, Thaís. A minha oração dessa noite. Deixa eu falar aqui pra vocês. Eu acordei hoje, tava sem internet, não consegui de jeito nenhum entrar, né? O acesso tava todo bloqueado. Tranquilo. Eita, travou. Travou, Thaisinha. Enquanto a Thaís volta, né? Lembra quando eu falei, esse Deus é muito coisado, de verdade, que dons estavam sendo ativados? Olha o testemunho da Adriana. Nas minhas orações dessa noite, aconteceu algo que nunca tinha acontecido. Eu comecei a falar outra língua. Aí, como estava no quarto, não quis repetir em voz alta, repeti baixinho. Ela foi batizada pelo Espírito Santo. O dom de línguas foi ativado. Tem gente que já compartilhou comigo, né? Dom de interpretação de línguas, visão aguçada, com mais clareza, e sensibilidade com mais clareza. Quem tem ouvidos, ouça o que está acontecendo neste lugar. É uma atmosfera sobrenatural. É realmente profética. E quanto mais acreditarmos e tivermos fé nisso, mais acontecerá. Pode falar, Ismênia. Bom dia, paz do Senhor a todas. Eu também consegui romper, né? Nós conversamos naquele dia sobre o grupo. Eu preferia até sair do grupo, né? Uhum. Aí eu conversei com a menina sábado, no ciclo de oração. Deus me incomoda para a gente louvar domingo. Aí eu falei até o louvor, Damares, remove a minha pedra. Aí ela disse, amém, tá bom. Eu digo, é um louvor fácil, não precisa ensaiar, ter esse tempo assim para ensaiar. Aí ela disse, amém. Eu digo, oh, Jesus, ela aceitou, que bom. Aí eu fiquei esperando, né, no sábado, ela colocar no grupo. Eu digo, oh Deus, ela não colocou as mãos. Aí quando foi 10 horas da noite, ela botou no grupo das senhoras, que a gente ia louvar. Eu fiquei tão feliz. Eu disse, ó Senhor, porque assim, às vezes a gente não dá crédito a gente.
Aí eu prefiro me afastar, mas depois do conselho de vocês, eu digo, eu vou me avançar, como a irmã Eliane falou, mas pelo ladinho assim, ó, a honra e a glória é para o Senhor, não precisa ninguém saber, não é isso? Isso Mas aí. ela é a líder, ela fica com medo, mas o Senhor está lá dentro. Amém, O irmã. Eu Senhor agradeço sabe a de Deus por tudo. essa oportunidade. Amém. Amém, Ismênia, e parabéns. Pronto, Thaís, você voltou? Esperar a Thaís falar para a gente encerrar. Thaís, saiu de novo. Vamos ver se ela volta e aí a gente encerra. Enquanto isso, eu quero liberar sobre a vida de vocês uma porção dobrada de ousadia, de sabedoria, de discernimento, de cura, de prosperidade, de dons ativados. Que vocês acreditem com a fé no Senhor Jesus Cristo, que vocês carregam o poder e os sinais que Ele nos dá. Você vai curar, você vai espantar demônios, você vai profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os ambientes onde Deus te inserir, e você vai fazer a diferença na vida das pessoas que Deus colocar no seu caminho. Não tenha medo de abrir sua boca. Deus vai colocar pessoas procurando vocês, nas dores de vocês, para que vocês tratem essas pessoas. Seja profeta, seja um agente de milagre e faça o novo de Deus acontecer na vida das pessoas que Ele colocar nas tuas mãos. Amém? Ontem a ministração da igreja que congrego foi Atos 16:16. Aí hoje o Edson também estava ministrando. É Deus falando, né, filha? É Deus falando, dona Rosiane. É Deus falando. Gente, eu acho que a Thaís não vai conseguir voltar. A gente encerra e se vê na live ao meio-dia, tá bom? Beijo, amo a vida de vocês, que Papai do Céu abençoe. Fiquem com Deus. Alguém tirou foto? Alguém printou? Espera aí. Essas minhas assessoras estão ótimas, né? Vamos lá. Pronto. Beijo. Até mais tarde.